Olá, povo de Deus, tudo bem com vocês? Estamos aí na nossa jornada do ano bíblico e hoje, Ezequiel capítulo 4 até o capítulo 6 e o trecho do capítulo 8 do Evangelho de São Marcos, do verso 22 até o 38. A pincelada gira em torno do seguinte: no capítulo 4 de Ezequiel, do versículo 1 ao versículo 3, Deus está tentando deixar do modo mais claro possível os avisos necessários para que o povo pudesse abrir os olhos diante da realidade que eles estavam vivendo. Estavam no cativeiro e ainda no cativeiro, conforme Deus havia anunciado o que ocorreria, eles ainda querem permanecer rebeldes ao Senhor. Tem um profeta na corte, que é o Daniel, tem o profeta no meio do povo, que é o Ezequiel, tem o profeta em Jerusalém, que ficou com o restinho do pessoal que ficou por lá, que é o profeta Jeremias, e o povo continua com o coração duro. Do verso 1 ao 3, Deus faz tudo para chamar a atenção no capítulo 4 de Ezequiel, e parece que Deus está perguntando assim: vem cá, você quer que eu desenhe o que está acontecendo? E olha, desenha mesmo. Primeiro, pega um tijolo, profeta, é através daquele tijolo ali para ilustrar o cerco e todas as circunstâncias que eles estariam vivendo. Depois uma panela de ferro, depois um desenho. Ou seja, Deus está fazendo de tudo para continuar avisando, mesmo depois deles terem ido para o cativeiro. No versículo 5, Ezequiel carregou, e óbvio que isso foi uma ilustração, mais uma vez, Deus tentando abrir os olhos do povo, Ezequiel carregando tipicamente a iniquidade de Israel sobre si, mostrando o que Jesus faria posteriormente, que era carregar a iniquidade de todos nós. Ezequiel estava fazendo de modo ilustrativo e Jesus o fez na real, levando sobre si as nossas iniquidades. No verso 9 e 15, você está vendo o profeta Ezequiel se alimentando de um pão barato, assado sobre o esterco de vaca. Que coisa, você comeria um pão assim? Pois é, ele comeu um pão assim por quase um ano. Para quê? Para mostrar para o povo a miséria que eles estavam vivendo longe do Senhor. Percebe? Comendo pão ruim, assado em cima de esterco de vaca. Mano, é para mostrar quão miserável o povo havia se tornado por conta dos seus pecados. Só para você ter uma ideia, no verso 13 do capítulo 4 está escrito assim: disse o Senhor, assim comerão os filhos de Israel o seu pão imundo entre as nações para onde os lançarei. Ou seja, estavam comendo pão imundo entre as nações que estavam escravizando o povo de Deus, que devia estar na terra prometida, comendo leite, mel e também desta terra que mana leite e mel. Ou seja, tinham tudo do bom e do melhor, perderam, se tornaram escravos por conta da desobediência ao Senhor, e Deus continua abrindo os olhos do povo. No capítulo 5, há um quadro mais triste ainda, porque ao comparar Israel, que deveria ser a referência para todas as outras nações, a conclusão é a seguinte: eles se tornaram piores do que as outras nações. É mais ou menos assim: suponhamos que eu estou na igreja e vivo falando sobre as coisas de Deus, e suponhamos que eu me apostate, e quando vou para o mundo, eu me torno pior do que aqueles que no mundo estão. É o que aconteceu com Israel. Se tornaram piores do que as civilizações que Deus estava condenando por conta dos pecados. O verso 5 do capítulo 5 de Ezequiel diz assim: assim diz o Senhor Deus, esta é Jerusalém, pula no meio das nações e terras que estão ao redor dela. Ela, porém, se rebelou contra os meus juízos, praticando o mal mais do que as outras nações, transgredindo meus estatutos mais do que todas as terras que estão ao redor dela, porque rejeitaram os meus juízos e não andaram nos meus estatutos. Imagina só, ficar pior do que as terras pagãs. Foi exatamente isso que se tornou o povo de Israel. No capítulo 6, nós estamos vendo no verso 13 um apelo de Deus, aliás, Deus anunciando a consequência, porque eles haviam se tornado idólatras. E você sabe que Deus sempre detestou idolatria, sempre condenou isso. Chegavam os pagãos a sacrificar seus próprios filhos a deuses que não passavam de pedaços de madeira, pedaços de metais, sem vida. E o Deus da vida estava deixando de ser adorado.
E o verso 13, Deus condenando a idolatria que Israel havia abraçado, disse o Senhor: então sabereis que eu sou o Senhor, quando os seus mortos à espada jazerem no meio dos seus ídolos. Ou seja, o ídolo não ia trazer vida, ia trazer morte. Em redor dos seus altares e todo o outeiro alto, em todos os cimos dos montes, debaixo de toda a árvore frondosa, debaixo de todo o carvalho espesso, lugar onde ofereciam suave perfume a todos os seus ídolos. Eles adoravam debaixo do carvalho os ídolos, debaixo das árvores frondosas, no alto dos montes, no outeiro alto, criavam altares e desprezaram completamente ao Senhor. E aí a pergunta que estamos fazendo é o seguinte: será que estamos cometendo o mesmo pecado de Israel, a moderna idolatria? Isso, para diagnosticarmos adequadamente, eu separei um texto do Evangelho de São Marcos, capítulo 8, para a gente saber se estamos nos tornando, que tipo de perspectiva de adoração estamos tendo em nossa vida. Jesus fez uma pergunta, no versículo 27 de Marcos 8, diz assim: Então Jesus e os seus discípulos partiram para as aldeias de Cesareia de Filipe, e no caminho Jesus perguntou: quem dizem os homens que eu sou? O que eles estão falando aí a respeito de mim? E aí responderam os discípulos: João Batista, os outros, Elias, e outros, um profeta aí. E Jesus perguntou: mas e vocês? Vocês estão dizendo que eu sou quem? E Pedro respondeu: tu és o Cristo. Então isso aí responde se nós estamos vivendo na perspectiva do distanciamento de Deus e consequentemente envolvido com o pecado, ou se estamos vivendo em harmonia com o Mestre. É uma pergunta que tem que ser respondida com sinceridade. O que é Jesus para você? É o teu Cristo, o teu Salvador, o teu Deus, o teu amigo? Ou só um personagem histórico que rachou o período entre antes e depois da sua presença nessa terra? Jesus dividiu a sua vida ou dividiu só a história? Porque se ele dividiu só a história em antes e depois dele, mas não dividiu a sua vida, quem era você antes dele, quem você passou a ser depois dele, então não tem relevância. Ei, o que é Jesus? Quem que é Jesus para você? Ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo, o meu Salvador, o meu amigo. Que seja essa a nossa confissão para fugirmos da idolatria e não nos tornarmos piores do que os pecados, do que as pessoas que cometem os pecados condenados por Deus. O Senhor Jesus nos chama para ser referência e não para sermos piores do que são aqueles que distante deles se encontram. Que Deus nos ajude a vivermos a excelência da vontade de Deus, confessando dia após dia quem é Jesus para a gente. Um grande abraço. Graça e paz. Amanhã tem mais. Compartilha, comenta e Deus abençoe a nossa jornada de estudo do ano bíblico para lermos toda a palavra neste ano.